Olá, está começando mais uma Ana Carolina Entrevista para vocês que me acompanham pela AltV, pela TV Guarulhos e também pela Viva Web TV. O assunto de hoje é muito interessante, afinal de contas, o empreendedorismo tomou conta do país. Com a pandemia, as coisas mudaram e muita gente teve que se reinventar. É o caso do meu convidado de hoje, que além de empresário, é também escritor. Eu converso hoje com o Joey Santos, que é mais conhecido como Senhor Pantufa. Mas antes da gente começar a falar como você chegou até aqui, vamos do início. De onde é o Joerci Machado dos Santos? Olá, boa tarde, Ana. Que prazer enorme estar aqui. Ah, Vamos tentar construir aqui uma ideia que seja interessante para a sua audiência, porque ela merece. Eu comecei no trabalho mesmo aos 13 anos de idade e fui emancipado para isso. Na época era possível e tínhamos que trabalhar, a família razoavelmente grande, a renda não era muito boa. E lá comecei a trabalhar, trabalhando dentro de uma fábrica de calçado. Essa é a história da minha vida. O calçado faz parte da minha história. E eu sempre soube que iria ser empresário desde o princípio. Obviamente que eu atingi esse sonho, porém não é do jeito que eu sonhava. Eu sonhava com uma sala diferente, com coisas diferentes, com um ambiente diferente. Não foi exatamente assim, mas estou muito agradecido por ter realizado esse sonho. Então, ele vem desde os 13 anos de idade, e lá eu fui me transformando, vamos dizer assim, num empresário. Porque a gente tem uma tradição de que a gente não aprende a ser empresário, principalmente no Brasil. E ser empresário no Brasil precisa ralar muito, precisa buscar algumas informações, algumas técnicas que a gente vai tendo necessidade no processo. E esse foi o processo que me transformou num empresário, e aí também consegui colocar no papel, vamos dizer assim, algumas ideias de empresário. Essa é parte da minha história e eu tenho muito orgulho dela e gostaria que ela inspirasse também algumas pessoas. Por isso também eu coloquei alguma coisa nesse sentido no livro. Ô, Joyce, você é de São Paulo mesmo? Não, querida, eu sou do Rio Grande do Sul, entendeu? Ah, Aqui estamos na Serra Gaúcha e aqui conhecemos o frio. Então a gente por isso também trabalhamos com pantufa. você falou que começou aos 13 anos. Qual foi o insight do empreendedorismo? Em que momento você, tão jovem, falou: eu quero empreender, eu não quero ser empregado? No meu primeiro emprego, aos 13 anos de idade, ele me levou até os 25 dentro da mesma empresa. Uhum. E aí, por um desentendimento a nível pessoal e não profissional, aí eu saí desta empresa e montei uma empresa minha de calçado infantil. Eu, na época, trabalhava, então, numa indústria de calçados masculinos. E aí eu coloquei uma empresa de calçados infantil. E por muito pouco tempo, a época a inflação era muito alta, era uma revolução de crises muito pertinente, uma em cima da outra, e quebrei que nem gente grande, quebrei com dívidas para alguns anos na frente, e foi um aprendizado muito assim, eu não gostaria que fosse um aprendizado de nenhum empresário, porque aprende-se, porém não precisa ser dessa forma. Mas mesmo assim eu continuei com a vontade de empreender e logo ali na frente colocamos então um comércio de calçados que foi loja. Na época depois dessa empresa que faliu, eu comecei a vender produtos para calçado, matéria-prima para calçados. E aí visitava as fábricas, que eu conhecia muito, e lá eu encontrei produtores de pátria e fazendo alguns produtos, a minha namorada, na época, hoje a minha esposa, vendia sapato de casa em casa. E aí a gente começou com alguma coisinha, meia dúzia de par, começamos na casa dela, na sala da casa dela, aí colocamos uma lojinha muito pequenininha,
depois mais uma, e assim fomos crescendo. Estamos há mais de 30 anos empreendendo. Então, eu não sei exatamente, Ana, respondendo a tua pergunta, que momento surgiu esse empreendedorismo dentro de mim, mas eu tenho certeza de que eu sempre sonhei em ser empresário e cada dia eu gosto mais. Eu temo que um dia, quizá, eu tenha que parar, acho que não, mas eu quero ser empresário e é isso que eu sempre penso. Tivesse alguma coisa que eu viesse a fazer a partir de amanhã, eu não pudesse mais fazer o que eu faço hoje, eu gostaria de ser empresário. O que foi mais difícil no começo? Quais foram as maiores dificuldades do Joey no início desse processo? Sabe, Ana, que aqui eu gosto, se me permite, eu quero misturar com o que eu coloquei no livro, porque o livro retrata um pouco disso. O que eu tive de maior dificuldade, eu quero crer que os empresários normalmente têm. A gente é técnico normalmente, a grande maioria dos empresários é técnico em alguma coisa, é um pizzaiolo que coloca uma pizzaria. Porém, para colocar uma pizzaria, existe um universo que não se conhece até então. E esta é a maior dificuldade. Empreender no Brasil, a gente não encontra veículos que nos auxiliem. Quer dizer, não encontrava, agora já tem mais Sebrae, uma série de coisas que auxiliam. Porém, isso não está muito divulgado e as pessoas não têm o acesso da forma que eu acho que deveriam ter, que seria lá desde a formação escolar, alguma coisa que desse algum lote para que os jovens empreendedores já surgissem um pouco antes do que vem surgindo no momento. Porque hoje até nem é possível começar a trabalhar aos 13 anos, então a gente começa uma percepção de empresário ainda mais tarde. E com essa dificuldade de formação, então eu acho que é a maior dificuldade que tive, quero crer que os empresários de hoje também tenham, é essa informação a nível teórico, fiscal, trabalhista, uma série de coisas que a gente tem que são contratos de locações e assim por diante. O que é o mercado financeiro, o que ele precisa, o que ele regra em relação à empresa, o que rodeia isso tudo. E a gente vê empresas no Brasil, principalmente, de vida curta. Muitas empresas não passam de 2, não passam de 5 anos, justamente enfrentam muitas dificuldades. Obviamente que há uma dificuldade em relação ao Estado, vamos dizer assim, independente do que estejam comandando, há uma dificuldade no Estado de manter as normas, manter as regras por muito tempo. Elas são alteradas assim muito rapidamente, há uma voracidade muito grande em relação ao Estado para quem produz, para quem gera riqueza. Daí, então, todo esse processo é a dificuldade, quero crer, dos empresários estarem empresários por muito tempo. É muita empresa abrindo, é muita empresa fechando, é poucas sobrando, volta-se a abrir, existe uma indústria, entre aspas, de abre e fecha em empresas em tentativas, e esse processo tudo eu acho que é o que dificulta ainda hoje ser empresário. O que é mais difícil nesse processo todo? É a questão da burocratização, vamos falar assim, a questão fiscal, a gente tem leis trabalhistas, né? Junto a tudo isso, o que é mais difícil para sobreviver nesse mercado do empreendedorismo? Ana, tu sabe, obviamente, também coloco lá no livro, as regras do jogo, entre aspas, já estão postas. Quem vai ser empresário tem que entrar nessas regras e saber que elas existem, obviamente, elas devem existir, e que elas já estão aí, que a gente tem que se adequar a elas. Obviamente, isso é fato, não dá como fugir, e elas precisam estar aí. Não quero dizer que elas estão erradas, elas não devem ter. Não. Porém, essa alteração muito constante de uma série de órgãos que têm poderes, assim, além do normal, fiscal, trabalhista, ambiental, é uma série de coisas que dificultam
Ok, é necessário haver normas estabelecidas para cada processo, sim. Mas tem empresas, indústrias, tem comércios que têm uma dificuldade muito grande de se manter para conseguir estarem nessas regras e logo ali adiante elas serem alteradas, de colocar em risco um planejamento a longo prazo. O planejamento a longo prazo, eu fui aprender isso há muito pouco tempo, porque a gente vai buscando técnicas e teorias conforme a necessidade que vem se apresentando. E aí essas alterações muito rápidas dificultam muito esse planejamento a longo prazo. E a falta de planejamento na empresa é algo seríssimo. Aquele jogo de a gente resolve quando aparecer o problema, tanto trabalhista, quanto fiscal, quanto de juros, quanto de assim, isso é muito sério. Isso não pode ser uma regra, e parece que ela é. Isso deveria ser uma exceção muito grande. A gente deveria estar amplamente amparado por setores representativos, tanto da indústria, comércio e assim por diante, para que a gente tivesse isso facilitado a tal forma para quando a gente estiver empreendendo, se preocuparem sim em estar no mercado, se preocuparem em ter um produto em condições, resolver os problemas das pessoas ou das indústrias, dependendo do que você passa realmente na sua empresa, mas de resolver problemas da melhor forma, mais rápido, mais barato, com maior tecnologia, para que a gente enfrente tudo isso antecipadamente, não esperar sim essas regras nos delimitem uma linha de conduta que a gente fica um pouco perdido. Os planejamentos são muito a curto prazo. Os nossos planejamentos a nível nacional de empresas são a muito curto prazo, justamente porque a gente não consegue ter essa estrutura bem definida e com clareza para muito tempo. Você falou na questão do planejamento. É a falta de planejamento que leva as empresas a fecharem, na tua opinião? É essa a falta total de planejamento? Na verdade, é uma série de coisas, óbvio, né? Tem empresários e empresários, outros setores, isso existe, mas a nível de Estado, realmente ele é um controlador e ele é muito voraz. Ele é um controlador muito voraz. E ele me colocou a nível de fiscalização, que eu chamo no meu livro, pode ser que alguém não goste, porém tudo que está sendo colocado aqui é a minha ideia particular. Claro. E temos os contadores que são necessários a toda e qualquer empresa, que são funcionários do governo pago pelo empresário. Ele é um funcionário do governo pago pelo empresário. Isso não quer dizer que, por ser nós que pagamos, deveria a regra ser totalmente diferente. Não. Eu quero dizer é que o governo determinou que o contador seja corresponsável por tudo que acontece fiscalmente, trabalhisticamente dentro das empresas. E isso deixou as regras disseminadas, porém com alterações, sempre com esse parênteses, com alterações muito constantes que não deixam a gente trabalhar com tranquilidade. Sim, o planejamento, Ana, a nível de Estado, ele troca muito rápido e ele não é a longo prazo. E, consequentemente, o planejamento dentro das empresas começa a encolher em relação a prazo. E aí a gente começa a ter dificuldade, sim, porque hora ou outra a gente tem algum probleminha trabalhista, que são interpretações que a gente acha duvidoso, ou que interpretações que têm custos fora do padrão, não estavam no planejamento de nenhuma empresa, esses percalços. Então, realmente, a falta de planejamento pode ser uma grande causa, porém, a dificuldade, eu diria, junto com a falta de planejamento, são realmente uma única. Você acha que as regulamentações federais e estaduais se chocam? Porque a gente fala o seguinte, o empresário em São Paulo vive de outra forma, ele tem um percentual de ICMS diferente, né, um custo de transporte diferenciado, a gente tem porto, algumas cidades. Isso se choca muito, na tua opinião? Deveria ser uma coisa mais unificada, vamos dizer assim? Sim, Ana, eu me atrevo a fazer algo até fora do padrão, porém, está no livro e ele diz, coloquei a minha opinião inspirado por uma escritora
muito interessante que me inspirou a fazer ele dizer que eu posso sim colocar no papel essas minhas ideias. E uma delas é que esse confronto de administrações a nível de Estado, principalmente Estado-Estado e Estado-União, eles existem e eles dificultam muito. São necessidades diferentes de cada Estado e administrados com alguma diferença por exemplo, de impostos, é o que você comenta muito aí. A logística é um problema, ICM são diferentes entre estados. Há incentivos para a indústria trocarem de estados, é um cobertor curto, tira de um para colocar no outro. No meu livro eu digo da seguinte forma: o primeiro controlador que deveria sair da atuação não deveria existir a nível empresarial, seria o Estado. Nós deveríamos ter o município e a União, e não o Estado. O Estado é uma pedra no caminho. O Estado é um custo muito alto. Toda a estrutura estadual, municipal, estadual, federal, é um custo alto, porém, o Estado é um custo que só onera e muito atrapalha o empreendedorismo. Ele realmente não consegue sobreviver. Tudo que ele faz, ou tudo que é para ser mal feito, está na mão dele. Segurança, educação, saúde, eles não conseguem fazer. Tudo eles precisam de empresas para seja atendido a população em geral. As empresas fazem parte desse processo, eles não conseguem atender nem a área deles e nem os pagamentos à empresa. Eles atrapalham muito. Eu me atrevo a dizer, eu não sei se eu posso estar falando dessa forma, né, Ana, mas me atrevo a dizer que o Estado é algo que não deveria existir, não. Muito pelo contrário. Mas, na verdade, quem mantém o Estado somos nós, né? Tanto empresários quanto cidadãos comuns. Né? Essa coisa é muito importante de se pensar. Eu acho até interessante no seu livro, quando você coloca como maiores contribuintes, vocês, empresários, deveriam ser mais ouvidos. Achei muito interessante, por quê? Porque esse dinheiro arrecadado, para onde vai? O que se faz com ele? Qual é o retorno que você tem pagando esses impostos? Né? Porque, na verdade, você paga o imposto para ter uma melhoria na qualidade do teu setor. Deveria ser assim, né? Segmentado. Não, pulveriza-se tudo que é arrecadado. Né? Vai um pouquinho para cada canto. Como é que seria essa participação? Eu achei isso muito interessante, mas queria entender o processo disso, né? Como é possível fazer isso? Pois é. O livro chama-se A Revolta do CNPJ. É algo... Isso é ótimo. Ele poderia ser muito bem a revolta do CPF, que obviamente que os CPFs são os que no final da cadeia, que é o que realmente arrecada, que entre aspas, que é o que paga toda a conta, é o CPF. Ele não só paga a conta, como ele paga muito de impostos nesta conta, muito do que não é da mercadoria que ele está comprando, ou o serviço que ele está comprando, ele paga muito desta conta para que depois ele receba de alguma forma. Isso para mim não é justo. Eu acho que não deve pagar. Vai ficar esperando receber. Tem coisas que a gente precisa muito antes de que esse recurso seja decidido de alguma maneira, alguém que esteja vivendo em uma bolha que não é a nossa realidade e depois nos retorne esse investimento. Então, o retorno ele é muito mal administrado, muito mal setorizado, muito mal priorizado, vamos dizer assim. Então, o CPF deveria fazer a revolta, porém, ele espalha muito o seu recolhimento. Ele compra no mercado, na padaria, ele compra um livro da revolta, tendo pelotas lá na internet, ele compra um calçado. Então, ele pulveriza muito esses investimentos diários. Já a empresa, ela tem guias mensais. Então, ela é muito mais fácil de ser recolhido no imposto, que é uma vez por mês, tanto de todos eles, não posso, não vamos entrar no mérito aqui, eu acho que é um maior ponto, não só em quantidade, como em porcentagem,
ele recolhe uma vez por mês. É mais fácil de administrar, entre aspas, esse recolhimento. Me atrevo a dizer no livro que esse recolhimento devia ser feito em 3 dias a partir de amanhã, entre aspas, a partir do mês que vem, quando da revolta, recolhermos em 3 guias, uma estadual, uma municipal, uma federal, exatamente do jeito que está sendo recolhido. Sem mexer em tamanho de porcentagem, sem mexer em nada. Não precisamos, nessa primeira etapa, fazer algo assim tão disruptivo e possa haver uma revolta em relação ao entendimento do que a gente quer e do que vai ser feito lá na frente. Então, recolhe-se exatamente igual, em 3 guias, cada um se vire do jeito que pode. Vai ter que baixar custo em relação ao Estado? Vai. Em relação à União? Vai. Nossa, tem muito. Ela é a que mais consome impostos e é a que menos entrega. E ela entrega com um custo muito alto. Então, ela vai ter que se virar, ela vai ter 3 meses para se virar. Rodrigo, existe, na tua opinião, uma alternativa para a gente, por exemplo, para uma redução de impostos que não impacte tanto a economia ou do município, ou do estado, ou da federação? Existe uma alternativa que supra isso? Existe, Ana, porém, acho que existe, eu quero crer que eu não sou o dono da verdade, acho que existe, mas eu não vejo ela a nível político. Eu não acredito que politicamente a gente vai ter isso. Eu não acredito em partido político que venha com esse discurso tão agressivo, entre aspas, em relação ao sistema, em relação à máquina, em relação à estrutura que foi criada até hoje. A gente pode ver tecnologicamente que o Estado cada vez é mais arcaico, ele não consegue fazer as coisas rápido, muito pelo contrário, cada vez demora mais, cada vez tem órgãos diferentes, cada vez são tecnocratas formados lá no exterior de alguém que chega ali com uma caneta e carimbo, com poderes que ele nem sonha onde está pisando e o quão isso pode dar de problema e trabalho para as empresas, para os cidadãos. Então, são pessoas que não têm a capacidade de fazer exatamente o que estão fazendo. E ele é muito oneroso. Ele tecnologicamente não funciona. Haja vista a quantidade de impostos. Para que tanto? Se é arrecadado 10%, que seja 10%, é 15%, que seja 15%, mas não desta forma que alimenta uma estrutura tão grande, tanto de arrecadação, de fiscalização, de análise, e o processo e o custo é tão alto, e os impostos são tão altos, que os fiscais se corrompem. Não só os fiscais que cobram, não os fiscais que fiscalizam, outros fiscais dentro das empresas, em função do volume, que às vezes tem que optar, em função do mercado e esse planejamento que a gente tinha falado anteriormente, tem que optar em o que pagar, que é a folha, se é o imposto, o que às vezes ocorre isso. Alguma declaraçãozinha de alguém a nível governamental abala a economia, a bolsa, o processo, e a gente tem que optar naquele momento qual é a guia menos problemática, vamos dizer assim, que eu tenho que recolher. Então, existe sim, Ana, mas para mim ele não é político. Também acho que posso estar criando em relação a estarmos revoltados como empresários em relação ao sistema, posso estar criando ali na frente um super partido de empresários, alguém que venha, e isso não vai ser bom. Eu acho que não é o caminho, quando é uma única coisa, só um comandando, ou só um lado com esse poder, vamos dizer assim, pode não ser bom, não. Porém, eu vejo que é uma alternativa que leva as pessoas a pensarem, quando lerem meu livro, para entender que pode, de alguma maneira, existir alguma alternativa que não seja a que está. Porque a que está, ela está há muito tempo ali e não está mostrando o resultado ao contrário. Ela parece cada vez se atrapalha mais, cada vez nos atrapalha mais como empresários e como cidadãos. Isso não é bom para ninguém.
Fala-se muito, você falou política, né? Vamos entrar um pouquinho nesse mérito. Fala-se muito em reformas, né? Ah, é reforma fiscal, reforma tributária, reforma trabalhista, reforma não sei do quê, a reforma não sei do quê, que não sai do papel. Tem ideias ótimas. Claro que a gente sabe que tem pessoas com ótimas intenções, principalmente empresários que estão na política hoje, que já enfrentaram isso e continuam enfrentando, né? Existem pessoas sérias, como existem aquelas que não são tanto, mas reformas, você acredita nelas? Pois é, Ana, sabe que é muita coisa, com certeza, tudo que a gente falar aqui vai ser um conhecimento ínfimo, um conhecimento que a gente não tem nem noção do que gira aos bastidores de quem tem, entre aspas, o voto, o poder de fazer essas alterações. Porque é, é tão longe disso, não deveria ser assim, muito pelo contrário, a gente deveria ter o nosso representante eleito mais perto, a gente devia entender do porquê ele faz o que faz, do porquê que ele vota como vota, e qual é o respaldo, qual é do que ele se alimentou em relação, entre aspas, aos seus representados para fazer a sua opção. Isso não ocorre. Mas aí tem dois fatores. São decisões de gabinete, são decisões muito estranhas, longe da nossa realidade. A falta de transparência por parte deles e a nossa falta de interesse, né? Tem duas coisas. Muita gente não está se importando com o que está acontecendo. Mas, o imposto de renda foi para de 27,5%, por exemplo, né, hipotético, para 30%. O povo vai e paga, na verdade, né? A gente não questiona por quê, não tem condições de fazer uma reclamação que faça isso retroceder, né? Então, eu acho que é uma faca de dois gumes, né? É verdade. E do lado político e do lado cidadão. Não tenha dúvida, né, eu vejo que você toca num ponto assim, sério, muito sério, porque a gente é muito passivo a essas reformas, a essas alterações. A gente é muito passivo. Eu não quero dizer que estar passivo, não estar passivo é ser revoltado. Revoltado a gente já está internamente, intimamente, em relação ao retorno. A gente perdeu essa noção do quanto isso é sério. A gente perdeu a noção do quanto a gente deveria realmente cobrar do nosso representante e a forma. A forma da gente cobrar deveria ser muito mais prática, rápida, acompanhamentos diários. A gente não lembra em quem votou na última eleição, a gente não sabe nem de quem cobrar. Como vai cobrar? A gente não sabe em quem votou, de quem cobrar, como cobrar, e não tem ideia exatamente quais são os projetos que estão lá na pauta, na mesa. Ele não sabe o que eles estão fazendo. O que a gente sabe, sim, é reclamar todo dia. E eles trabalham de terça a quinta, que o custo de um senador é um absurdo. Tem monarquias no mundo que não custam o que custa um senador a nível nacional. Então, são coisas assim absurdas que acontecem, continuam acontecendo e continuam acontecendo, e a gente começou a perder o interesse. É muito ruim isso. Eu lembro da pandemia, quando morria morria 10, morria 100, morria 1.000, aí começou a morrer 900. Gente, 900, nós estamos perdendo a noção do quanto isso está trazendo para nosso dia a dia em relação e as decisões que são tomadas nesses gabinetes que a gente nem conhece e nem pode entrar lá, elas são decisões que podem estar levando até vidas. Então, é algo que a gente está perdendo a noção. A revolta tem que acontecer, mas ela tem que acontecer primeiro da forma que a gente está fazendo aqui. Inclusive, quero agradecer mais uma vez o espaço. Temos que falar mais sobre esse tipo de assunto. Eu falei dessa questão de pauta de... Eu trabalhei 16 anos na Assembleia Legislativa de São Paulo, né, na TV da Assembleia, fui apresentadora lá, e o que eu mais questionava era exatamente isso.
mecanismos difíceis de acesso do cidadão à informação, um processo extremamente, vamos dizer assim, politiquês, porque muita gente não entende o que é o projeto, o que é uma tramitação, o que acontece, como é que você pode participar, se existe a possibilidade de projetos coletivos, quer dizer, as pessoas não têm essa informação. Por isso que eu falo que é um processo lento, né, de educação política que deveria começar nas escolas, assim como a educação de empreendedor. Você ter matérias que te levem a refletir, pelo menos. Por isso que eu te questionei isso, porque eu acompanhei de perto durante 16 anos essa situação. Você falou da pandemia, vamos entrar na questão do e-commerce, que foi uma coisa que cresceu muito durante a pandemia e que é uma outra discussão que eu coloco para você. O e-commerce é mundial, né? Eu posso comprar produtos da China, Estados Unidos, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, e mais uma vez a gente entra em realidades diferentes. É uma concorrência altamente desleal, na minha opinião, como consumidora. Porque eu posso comprar um sapato seu por, vou colocar aqui, R$ 50, e eu tenho o mesmo sapato, né? Que o empreendedor teve uma matéria-prima mais barata, uma logística mais barata, ele me vendendo por R$ 30. Falta uma. É possível, na verdade é isso, é possível criar, eu acho meio impossível, porque eu falei de mundo, né? Criar uma regulamentação do e-commerce para que haja uma concorrência mais leal entre os segmentos, vamos dizer assim, semelhantes. Ana, eu acho que isso é muito difícil. Eu já visto que tem empresas, tem países que trabalham disso de forma diferente. Tem países que taxam de forma muito... Em relação à nossa, então, é muito diferente. E aí percebe-se que não tem como ter uma regulamentação nesse sentido, porque até mercadorias de descaminho, a gente sabe que ocorre, que é vendido na rua, em que as pessoas olham para as pessoas e não olham para o processo, e aí aquilo continua, parece que estão alimentando por um lado humanitário, uma coisa que não deveria. Isso tudo prejudica todo esse processo. A nível de e-commerce, eu quero que isso não seja possível, porque é muito sério, é muito grande, é muita gente. Haja visto agora que estão por taxar mercadorias que vêm da China por um valor até $300, por tudo nesse sentido. Sim. Era possível ter feito alguma viagem, comprar alguma coisinha, era. Agora parece que não é mais. Então, a voracidade do controlador é muito grande, muito séria. Então, eu quero crer que não haja, sabe, vamos se agarrar, vamos se juntar em relação a marcas. Eu quero ver que marcas... De qualidade, né? Exato. Sinônimo de marca, sinônimo de qualidade. Qualidade junto a marcas, porque a gente precisa dar valor às pessoas que estão fazendo, estão empreendendo e estão fazendo com qualidade. Então, quebrar o galho em relação à mercadoria normalmente não dá muito certo, não. Eu te falo isso porque você falou uma coisa muito interessante. Eu me lembro, uma vez que eu comprei uma bota famosa UGG, acho que você deve conhecer. Eu conheço. Minha filha queria, adolescente, todas as amigas tinham, e eu encomendei uma bota UGG. Paguei $129 na época, e quando chegou a bota, eu tive que pagar mais R$ 800 de imposto para retirar. Que é uma coisa que falta na informação desse comércio fora do Brasil. Eu não sabia que eu tinha que pagar esse imposto. Esse é o grande... Ana, aí você tocou num ponto assim, muito importante. Muito importante. É esta formação de educação que eu quero ver que é necessária. A gente precisa entender o que está acontecendo. Eu não vou defender o governo em relação ao que cobrou na sua bota. O que eu quero dizer é que na minha cidade, nós temos... a minha cidade é muito grande, tem 20 mil habitantes.
o comércio aqui, nós temos algumas lojas aqui na cidade, e aí o comércio aqui representa 16,5% do bolo arrecadatório da prefeitura. A agricultura, 16%, e a indústria, 58% da arrecadação. É preciso educar as crianças nas escolas de que 16,5%, no mínimo, de arrecadação deixa de vir para o município se for comprado via internet. Independente do site, não precisa ser da Austrália, pode ser de São Paulo, pode ser de qualquer outro lugar. Então, 16,5% está indo para São Paulo e não está ficando na nossa cidade. Isso é preciso ser educado, é preciso entender isso. A gente precisa entender que esses R$ 800 que você pagou na porta é uma reserva de... Existe produto similar no Brasil. E existindo produto similar, a taxa de impostos é maior do que normal. Se não existisse, ela seria bem menor. Sim. Mas como existe similar, então é preciso que as pessoas saibam disso e não pegam de surpresa, enchendo galpões lá que ninguém mais retira algumas coisinhas de $10, $5, estão lá, sujeito a fazer leilões, e sabe de que forma esses leilões, e sendo vendido para quem até nem quer, compra um lote, é um negócio muito louco, alimentando esse comércio de rua que a gente vê aí, que alguns imigrantes fazem parte desse processo. Eu não tenho nada contra as pessoas, seria absurdo em ter. Não tenho nada contra as pessoas, tenho sim que esses produtos não deveriam estar aqui, e não daquela forma. E se um dia aquele comércio der certo, eles vão ser taxados também, tenho certeza. E se eles Hoje é muito mais fácil ser sacoleiro do que você ser, né, abrir uma loja, um negócio. Eu conheço muita gente que vive disso porque não paga imposto. Exato. Então, não só porque não paga, às vezes é bom e vou imaginar na boa fé, às vezes até porque não conhece o processo todo em ser empresário, em ser MEI, por exemplo. Não conhece todo esse processo e nem quer saber, porque acha que isso é muito difícil, muito complicado. O que mais ele sabe fazer é estender um pano ali no chão e gritar em relação ao preço do que ele tem para vender. Isso não é ser empresário, não no Brasil. Gente, aqui ser empresário no Brasil, está escrito no meu livro. Eu quero ver que se a gente conseguir ser empresário no Brasil, a gente conseguiria ser empresário em qualquer parte do mundo. Justamente porque a nossa formação, depois de algum tempo, de algum ano, de alguns anos de empresário, nos deixa tão tecnicamente, até teoricamente preparados para enfrentar quase qualquer coisa. Imagina empresários razoavelmente bem-sucedidos no Brasil, num país assim, com uma economia estável, com algo enorme, eles que se cuidem. Eu sempre falo que eu prefiro muito mais ser empregada do que ser empresária. Eu queria entrar nessa coisa da reinvenção. Eu abri o programa dizendo que você se reinventou, que você contou realmente que vendia um número maior de itens, né, no segmento de calçados, e foi para pantufa, e virou o senhor pantufa. Como é que isso aconteceu? Como é que a pantufa entrou, né, na sua vida de empreendedor? Como é que foi isso? Quando a gente abriu a segunda loja, eu fui cuidar dessa segunda loja, e aí eu estava sozinho. Era uma loja nova, sala nova, não existia comércio ali na região muito forte e tal. E aí todo dia de manhã eu abria a loja, enchia um balde d'água, pegava um pano, passava pano em toda a loja. Eu pegava a vassoura, varria a calçada na frente da loja, com aquela intenção de que eu estava proporcionando um ambiente onde as pessoas iriam gostar, se sentir bem. Isso voltou a acontecer muitos anos depois. Obviamente, eu não fiquei muito tempo fazendo isso, não só porque eu não gostava, mas porque a loja em si acabou dando certo, deu muito certo, não só essa, como as outras também, e aí troquei, eu não fiz mais isso, mas muitos anos depois, essa satisfação de preparar a loja para que os clientes estivessem entrando aconteceu de novo. Em 2015, nós estávamos num processo em relação a crescer no mercado, colocar mais filiais.
a abrir lojas em outras cidades, alugar salas, a mobília toda, estoque, gerente, vendedores. Isso estava. E aí, eu, como faço parte do Mastermind há muitos anos, lá discutindo com os outros empresários, alguém disse lá em 2015: não, você tem que vender calçado na internet. Não, calçado na internet não dá. A gente tem que sentar para provar. Então, borlas diferentes e tal. E fazia sentido para mim isso. Até hoje ainda faz em muitos lugares, para muita gente. E não, porque eu visitei a SAP nos Estados Unidos, eles vendem na internet. Mas, gente, vai dar certo. Mas ok, vamos lá. Já que eu estava entre voltar em relação ao crescimento da empresa ou investir em alguma coisa. Investi sim na internet, e lá colocamos um site da loja, da sapataria que a gente temos até hoje. E dentro dessa sapataria, as pessoas visitavam e compravam um produto. E esse produto era Pantufa. Que interessante isso, né? Eu tinha um consultor na época e que me ajudou a fazer todo esse processo de internet que eu não conhecia absolutamente nada. Conheço pouco agora, porque as coisas são tão rápidas, né? E aí, eu comentei com ele: eu acho que eu vou fazer uma loja de Pantufa. Eu disse: não, cara, não faça isso. É a única coisa que está fazendo as pessoas entrarem na tua loja são as pantufas. Me fazia sentido. Realmente era isso. Pois é. Aí, só que eu, como diria o meu falecido pai, eu sou muito cabeçudo, Capricorniano. então, pô, tanto cheio. E aí, exatamente, né? No outro ano, eu coloquei a loja de pantufa. E foi um sucesso, e até hoje é um sucesso. Era 2016, foi um sucesso, 17, foi um sucesso. Surgiu a pandemia. Gente, a gente vendeu todas as pantufas possíveis e imagináveis, todas as que tínhamos em estoque, a que foi possível ser produzido, até as pessoas não precisarem ficar em casa. Foi uma loucura, foi vendido todo. As pessoas... Ficava em casa, né? Queria algo confortável. Exato. E era home office até hoje. Muita gente compra para trabalhar em casa. É algo assim que me deixa altamente satisfeito. Mas a pandemia trouxe N aprendizado para todos. Eu não quero entrar mas no meu caso, houve uma explosão muito grande. O comércio, em geral, a nível de país, fechando. Muitos colegas tiveram muitos problemas, enfrentam problemas herdados da pandemia até hoje. E eles estão... Nossa, era muito triste. E eu vendendo pantufa de noite. Eu mesmo trabalhava sábado, domingo, o dia inteiro. Eu levava o telefone da empresa para casa, atendia os clientes durante a noite, durante o domingo. E as pessoas: nossa, achei que a empresa tivesse fechado. Não, eu estou no plantão hoje. E eu atendia com maior satisfação. E aquela satisfação de eu limpar a loja e varrer a calçada, Ana, surgiu quando essa loja, esse site que chama-se sopantufa.com.br, se auto-nichou, vamos dizer assim, para pantufas para idosos. E os idosos são muito show. Os idosos é um público fantástico. O idoso é um público que é um cliente que todos os e-commerce do mundo gostariam de ter, e não tem, eu tenho. E me dá uma satisfação muito grande. Eu fazia isso com o maior carinho. Eu varro a calçada, entre aspas, hoje, todos os dias eu vejo, eu olho o WhatsApp, eu converso com as pessoas, ajudo eles a fazerem pedido, que isso me faz muito bem a mim. Não é a produção, não é o faturamento, não é o dinheiro que está caindo na conta, a forma que ele pagou, não é isso. É uma satisfação muito grande. Sou empresário, quero lucro, a empresa foi feita para isso, não tenha nem dúvida. Não tenha dúvida, isso é óbvio. Mas eu não consigo ficar sem passar ali nas meninas para ver o que elas estão fazendo, com quem elas estão falando, qual é a dificuldade das pessoas. Eles ligam para a gente, Ana. Então, batem foto do cartão de crédito, frente e verso, e escrevem a senha para a gente fazer o pedido para ele.
Isso me Aí é uma mostrou, questão de confiança mesmo, né? De você conquistar a confiança desse público. isso me Por mostrou, isso que eles são os mais passíveis às fraudes, exato, né? Hoje o exato. público mais conhecido é a fraude. Tem muita gente que está abusando desse detalhe. Mas isso me emociona porque as pessoas estão lá e elas precisam de atenção, sabe? E elas precisam de carinho. É o melhor público que existe. Volto a repetir. Tem muito e-commerce que não tem os clientes que eu tenho. E os nossos clientes, se eu ouvi há muitos anos atrás, que a gente só é aprovado quando faz a segunda venda para o mesmo cliente. Porque a segunda venda deixa todo o processo, como é que eu digo, aprovado. Está aprovado, gostei, vou comprar de novo, tenho confiança, que a gente comentou antes em relação à marca, e isso me traz tranquilidade em relação à qualidade, entendimento e tal. E isso acontece diariamente aqui. Quantas pantufas você comercializa mês? Você tem uma média? Na verdade, as pantufas é um produto sazonal, né? Agora que Uhum. está começando a nossa safra, vamos dizer assim. A gente vende na safra aí, em torno de 200, 300 pedidos diário. Com Meu muita Deus! E você tem indústria? A indústria é sua ou você terceiriza? história, né, Ana? Aí a história foi de boa. Lá em Ah, 2007 vendemos pantufa, 2020, 2021 eu comecei a produzir pantufa. Comprei matéria-prima uhum. e terceirizo a produção justamente porque eu vi que eu precisava ter um controle maior em relação a isso. Não só isso, como ampliar minha faixa de lucro, minha margem de lucro, ampliar um pouquinho, sem mexer no preço de venda. Então, eu mexi no custo, trabalhei internamente em relação a fornecedores, quantidade de compra, uma série de coisas aí, ampliando a produção justamente para ter uma diminuição de custo, obviamente, vendo mais sem mexer no preço de venda, fazendo com que os nossos clientes fiquem 3, 4, 5 anos pagando exatamente igual e eu conseguindo ganhar um pouquinho mais. Deixa eu te perguntar, quem desenha? Né? É, claro. Quem desenha, escolhe as estampas, você tem criações próprias ou você tira, por exemplo, modelos de alguns lugares? Como é que você cria a tua coleção de pantufas? Eu acho massa. Até que a gente pesquisa, olha, o normal sim, é adaptar algumas coisas que estão funcionando em relação ao produto que a gente vende. A gente como eu tenho loja de calçados, a gente vê o que o pessoal lança, visitamos feiras, e assim por diante, até por causa das lojas, e a gente vê esse movimento que está ocorrendo. Principalmente cores, tendências, e aí a gente adapta para a pantufa. Então, é uma questão de adaptação, tá? É uma questão de percepção. A minha esposa é compradora e ela tem um feeling muito, nossa, 30 anos de loja, ela conseguiu realmente ficar com essa expertise e aí ela ajuda muito em relação à definição de cores e assim por diante. Então, é um processo interno, é um conjunto, não é um desenhista, não é um modelista, e sim é um conjunto de opiniões que a gente vai formando aqui para manter a produção e o lançamento em dia. E estamos licenciados agora de um produto sensacional, chama-se Mongo e Drongo. Que é isso? Mongo e Drongo é um desenho infantil assim que está explodindo Não conheço. no YouTube. Tem mais de 4 milhões de assinantes de crianças de 3 a 5 anos até 11 anos de idade. É um desenho explodivo, ele é fantástico. Ah, vou assistir. As crianças adoram. Então a gente lançou um produto infantil, que é o Mongo e Drongo, licenciado da Bluba, que é essa empresa com esse cartunista, e está sendo um sucesso, por quê? Porque o nosso objetivo era atingir quem compra, que é a mãe, o pai, a avó, o Dindo, justamente que é que compra para as crianças, que a gente tem lá as pantufas para os que compram. Quer dizer, teu negócio é totalmente B2C, né? Gente, Totalmente. totalmente. Esse é um detalhe, Ana, que a nível de empresário, eu vejo que existe esse processo que vinha há muitos anos, e eu não condeno ele, porém, ele é um processo que está se transformando.
por estar há mais de 30 anos com loja no comércio, comprando de fabricantes por representantes, a gente viu o processo do representante ser. O representante não era mais representante, ele era um tirador de pedido. Era quem preenchia o pedido, por quê? Ele não conhecia como faz o produto, a estrutura da empresa, quantas pessoas trabalham nele, o que custa para fazer pesquisa de materiais, de uma série de coisas, ele não entendia mais. O representante não tinha nem tempo para isso. Então, ele não estava mais representando a empresa. Visto desta forma, eu acho que sim, a indústria é o próximo passo. A indústria fornecer ao consumidor final. Porque nós vamos tirar, entre aspas, o lojista, que eu sou há 30 anos, do mercado. Não totalmente, mas ela vai diminuir as lojas, a quantidade de lojas, o processo de compra vai mudar um pouquinho e a gente vai ter um menor custo e um acesso mais rápido ao produto e com quem realmente conhece, que é o fabricante. Você tem o número de pantufofos e pantufofas que você atende até hoje? Quantos clientes você já atendeu? Eu achei ótimo. É a tribo dos pantufeiros. Eu gosto muito de ler, né, Ana? Até por isso que você falou lá no começo, quando me apresentou, em relação a ser escritor, não sou escritor, só falou. Virou escritor. Quem escreve é o projeto de escritor, justamente porque eu gosto de ler. E uma vez alguém me indicou um livro que chama-se Tribo. E eu digo, cara, eu acho que eu tenho uma tribo e nem sabia. E aí, lendo o livro, aquilo começou a surgir em mim. E eu fiz realmente, como a gente fazia lá no começo de 2017, ainda fizemos muito esporadicamente lives para os pantufeiros. Eu digo, eu vou formar uma tribo, os pantufeiros. E aí a gente fez, então, a tribo dos pantufeiros, todos os clientes nossos são pantufeiros de pantufa. Eu digo sempre que tomem o cuidado antes de comprar no sua pantufa, porque a partir do momento que você comprar, você automaticamente vai ser um pantufa. E vai ser uma pantufa. Quando estiver na nossa tribo, nunca mais pode deixar de ser. Sabe o que você poderia fazer? Ó, eu recebi é uma decisão muito séria, viu, Ana? Na hora de comprar, você vai ser uma pantufa e não pode mais sair da tribo. Você deveria, ó, eu recebi a minha, dá para ver? Que coisa boa. Sabe o que deveria vir junto? Um cartãozinho. Você, a partir de agora, você é uma pantufa. Boa ideia. Tá ali. Como se fosse um cartãozinho de... Isso de fidelidade mesmo, sabe? Claro. O nome da pessoa. Entendi. Você faz parte do clube dos pantufeiros agora. A gente tem no nosso site a declaração do pantufo. Uma declaração, inclusive, que você pode imprimir ela. Ela é muito legal. Ela é muito show. Foi um momento de inspiração que eu escrevi ela. Gosto muito dela, não sei se as pessoas gostam, mas a gente fez, eu acho que ela poderia ser esse cartão, a declaração do pantufo. Olha, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria te fazer uma última pergunta. Você utiliza o Instagram para venda ou só para informação também? Lá você faz o que no seu Instagram? Não, o Instagram do Top Pantufa, ele também é para venda. Ele tem ali o link, toda a publicação é possível clicar nele e ir direto para o site para fazer a sua compra e se tornar uma pantufa. Quer dizer, eu compro tanto pelo portal, quanto pelo site, quanto pelo Instagram. Na verdade, o Instagram me leva ao site. Ah, tá. Ele é um post linkado. Que me leva ao site. Então, lá você vai direto para topantufa.com.br. Lá, inclusive, tem vídeos. A gente já fez N doações, Ana. Muitas doações em asilos que a gente, com a participação, inclusive, de clientes. Nós temos uma modalidade de compra, se você pode comprar 2 pares de pantufa e doar um. Você não pode doar. Sim. Você pode comprar 2 pares. Se você não tiver ninguém para doar, a gente tem
A gente acha alguém e manda um vídeo. Isso está lá no site como imprensa. A gente vende um pé só para amputados e operados. Como a gente produz produto, a gente tem amputados e operados e requer um pé só. Tem gente com paralisia infantil, que hoje nem tem mais, né? E bem que do jeito que está a vacinação, pode ser que bom. Pessoas que calçam um número diferente, um número maior que o outro, então pode comprar um pé de um pé do outro do mesmo modelo. Vende-se um pé só. E isso é muito gostoso. Você não tem noção, Ana, o que as pessoas que usam essa modalidade de compra dizem como comentário. É algo assim de emocionante. Pessoas que nunca viram um processo de compra dessa forma, essa preocupação de uma empresa, de uma indústria, em relação à sua diferença, vamos dizer. Quantos modelos você tem hoje? Tá? Boa pergunta. Eu acho que tem uns 30 modelos lá no site. Com Todos os gostos. Exato. Então, eu digo para você, é que nem eu varrer a calçada aquela vez, todos os dias, quando eu venho para a empresa. Me dá uma satisfação muito grande. Eu não vejo hora de ser segunda-feira para mim vir para a empresa, porque eu tenho certeza que tem uma pantufofa precisando tirar uma dúvida de qual modelo, qual tamanho comprar e assim por diante. Senhor Pantufa, muito obrigada pela sua entrevista. Achei sensacional. Acho que a gente aquela coisa do sonho, né, que se torna realidade. Muita gente desiste no meio do caminho. Você foi perseverante, está sendo. Isso é muito legal. O trabalho aliado à questão social é melhor ainda. Eu acho que a gente tem que ganhar dinheiro, mas tem que fazer a nossa parte para a sociedade também, independente do segmento que você represente. Todo mundo aí foi divulgado o site, o Instagram, quem tem essas dificuldades, um pé maior que o outro, é verdade, muita gente tem isso e acaba comprando um sapato, um apertado e um largo, né? Então, a sua Pantufas tem a solução. Joy, muito obrigada. Um grande abraço para você e na sua esposa, que vocês continuem aí por mais 100 anos, tá bom? Virão, né, os sucessores e etc. Obrigada, né? Eu que agradeço de coração. Eu não sei se as pessoas vão achar interessante, tomara que achem, tomara que inspire alguém. Esse seu tempo é maravilhoso para que as pessoas consigam colocar as suas ideias aqui. Eu agradeço de coração. E eu tenho certeza que mais poucos e poucos vão vir no São Gil. Obrigado. E o livro está na Amazon, gente. É interessante. A revolta dos CNPJs está na Amazon. A revolta dos CNPJs. Obrigada. Muito obrigada a você. Muito obrigada a você que nos acompanhou, nossos amigos da UTV, da TV Guarulhos e da Viva Web da TV. Na semana que vem a gente tem um encontro marcado aqui para com certeza falar de um tema tão interessante quanto esse. Um grande abraço, gente, e até a semana que vem. Obrigado. Tchau, tchau.